Caros alunos, boa noite. Conforme nós conversamos na nossa live ontem, estou mandando essa videoaula referente a simbologias elétricas. O propósito dessa aula é para a gente poder para transmitir o conteúdo, e na próxima aula acontece uma live onde nós vamos resolver exercícios e fixar o conteúdo abordado. Eu vou abrir a apostila que eu enviei para vocês. Na página 58 tem o que nós vamos comentar, né? O conteúdo tá lá tá nessa página, na apostila Eletricista Instalador Predial, que foi enviada ontem, né? A gente sabe que o desenho técnico, a simbologia gráfica, ela é comum em todos os locais, e é uma forma de comunicação. Uma codificação de desenhos, né, de simbologias, é muito comum quando a gente está tirando a nossa carteira de habilitação. A gente sabe que as regras de trânsito, elas são todas o quê? Distintas através de símbolos gráficos. E os símbolos gráficos, né, a gente vê que essa padronização ela ocorre até em nível internacional. Por que isso? É uma forma de, se eu for dirigir numa estrada em outro país, eu conheço a simbologia gráfica, porque ela é universal em todo local do mundo. E isso acontece com projetos, né? Os projetos, as simbologias são utilizadas por normas. Essa normatização ela é uma normatização internacional, e qualquer representação gráfica de um projeto, né, no nosso caso aqui de instalação elétrica, feito lá no Japão e feito aqui no Brasil ou feito lá na Alemanha, a simbologia é a mesma, a gente consegue ter a mesma interpretação, tá? A mesma interpretação. Então é extremamente importante a gente ter esse conhecimento gráfico e das nossas simbologias. Então a gente tem um exemplo aqui, olha, uma lâmpada, né? O símbolo representado é uma circunferência com X cortado. Então, dessa forma pode-se entender um desenho técnico, uma carta escrita numa língua especial que, por exemplo, o engenheiro manda ao eletricista informando-lhe uma certa instalação elétrica deverá ser feita. Fica compreensível que o trabalho somente sairá certo se os dois, tanto o engenheiro como o eletricista, dominarem essa língua, ou seja, se tiver a mesma compreensão dos símbolos, palavras usadas. Então, por isso que a gente fala que é unificado nessa universalização da simbologia. No momento que eu consigo entender os símbolos, eu consigo interpretar as formas de executar. Então é uma padronização. Então, os diagramas elétricos, né? O que é um diagrama elétrico? O diagrama elétrico é um desenho que tem como propósito fazer com que seja representado a forma de execução e a interpretação funcional daquela instalação elétrica. Então, no momento que eu estou lendo um diagrama elétrico, eu tenho que ter a percepção de que, olha, é montado desta forma, e eu consigo identificar que vai funcionar ou não vai funcionar. E existem alguns esquemas elétricos que a gente chama, por exemplo, de diagrama funcional, né? O que vem a ser esse diagrama funcional? O diagrama funcional nada mais é quando a gente representa, né, o equipamento como de fato ele é instalado. Então, no diagrama funcional, eu represento, olha, a lâmpada, o interruptor e a tomada. Eu estou mostrando com o objetivo de indicar a funcionalidade. Vamos imaginar, por exemplo, eu vou abrir aqui a minha internet. Olha, instalação manual de instalação TV. Imagens aqui, só para vocês terem uma ideia do que eu quero estar abordando. Quando eu apresento um esquema desse aqui de ligação,
aqui. Olha. Isso aqui, ó, é um esquema funcional. Por quê? Eu não preciso ser um detentor de conhecimento gráfico de simbologia de que os cabos da antena, né, o cabo da antena vai passar para o meu derivador aqui de sinal. Então o cabo da antena conecta aqui e aqui eu vou estar interligando aos meus aparelhos. Então qualquer pessoa, independente de conhecimento técnico ou não, consegue distinguir um diagrama funcional. Olha aqui, ó, um outro diagrama funcional. Ó, eu estou indicando a funcionalidade. Tenho novamente um divisor de sinal, coloquei a minha antena, a outra, né, outra coisa da antena e fiz a minha divisão para conversor digital. Então, qualquer pessoa que pegar um diagrama desse consegue fazer as conexões, tá? Então, isso é um diagrama funcional. Isso é um diagrama funcional. Muito comum nos catálogos de fabricantes, tá? Muito comum nos catálogos de fabricantes. O esquema multifilar, né? O que vem a ser o esquema multifilar? Como o próprio nome diz, ele vai representar todos os símbolos elétricos e esquemas elétricos usando traços distintos. O que vem a ser esses traços distintos? Observem que aqui eu estou indicando o condutor fase, aqui eu estou indicando o condutor retorno, aqui eu estou indicando o condutor neutro. E a gente sabe que para ligar uma tomada, né, essa simbologia aqui é de tomada, então nos diagramas multifilares, a gente vai ver lá na frente, a simbologia elas são um pouco diferentes. Mas se eu estou aqui, olha, alimentando um circuito onde eu tenho um interruptor, uma lâmpada e uma tomada, a minha fase vai para um contato do meu interruptor, a outra fase, o retorno sai para a lâmpada, o neutro conecta direto da lâmpada, aqui eu faço um ponto de derivação e conecto à tomada, e aqui a fase eu conecto para outro ponto da tomada. Então, quantos cabos que eu tenho aqui? Olha, eu tenho um cabo, dois cabos, três cabos, quatro cabos e esse ponto de conexão aqui, ó, juntos, olha, então o quinto cabo. Então, eu estou representando todos os cabos, tá? Todos os cabos. O diagrama multifilar ajuda especialmente a fazer conexões após ter determinado a enfiação dos condutores dos eletrodutos, a inserção dos condutores dos eletrodutos. Mas na prática ele é raramente usado, pois é difícil de interpretação quando o circuito é complexo. Então lá na frente, né, a gente vai entender que raramente a gente vai estar utilizando um diagrama multifilar. Por quê? É um diagrama que você não vai conseguir representar a alocação dos pontos elétricos dentro de uma edificação. O que acontece com o diagrama unifilar? O diagrama unifilar nos proporciona essa interação. A gente consegue estar acionando, identificando, né, os componentes elétricos numa planta baixa. Então o diagrama multifilar ele vai ser mais com o intuito explicativo, né? Como que eu ligo um ponto de tomada, como que eu ligo um determinado sensor. E muitos fabricantes, conforme a gente comentou, utilizam quem? O diagrama funcional, tá? O diagrama funcional. Aqui o diagrama funcional, veja a figura da página 67. Eu abri a internet, mas vamos lá na página 67. 67. Não tem nada aqui não. É um erro aí na apostila. Mas bem, vamos continuar aqui, que está dando para a gente entender. Então, o diagrama unifilar é o mais usado pelo eletricista e instalador e acompanha quando trabalhado nas obras. Ele é desenhado sobre a planta baixa arquitetônica da obra e apresenta os dispositivos de trajetos dos condutores rigidamente nas suas condições físicas. Então, olha a facilidade. Eu vou abrir aqui a norma, a 5444, também foi enviada. Se a gente for lá na última página, a gente tem um exemplo dessas conexões. Temos exemplo aqui de uma planta baixa.
Vamos ver exemplo aqui da planta baixa. Aqui. Então observem só, no diagrama unifilar eu estou representando, né, tudo por um traço. Como assim tudo por um traço? Olha, isso aqui é ponto de luz no teto, essa linha aqui, olha, é um eletroduto, tá? É um eletroduto. Então aqui eu tenho um eletroduto e nesse ponto eu estou ligando uma fase e um neutro. Referente a esse número aqui, olha, é referente ao circuito 6, tá? Então essa tomada é alimentada pelo circuito 6. Olha, nesse trajeto aqui está passando o circuito 5, circuito 6. E eu tenho a quantidade de condutores elétricos aqui. Então eu consigo, né, no diagrama unifilar, representar os pontos de locação dessa tomada, né, de locação dos componentes elétricos de uma planta. Então, por isso que é o mais comum, por isso que é o mais utilizado nos projetos de instalação elétrica, porque é a forma que eu consigo descrever o trajeto dos condutores elétricos, né? Eu tenho aqui todo o trajeto dos condutores elétricos, eu consigo mostrar onde está o ponto de tomada de cada um, né, de cada cômodo, eu consigo indicar os pontos de iluminação, né, os pontos de iluminação e o encaminhamento de todo o circuito. Então, isso aqui que nós vamos estar desenvolvendo ao longo das nossas aulas, tá? Ao longo das nossas aulas. Os diagramas unifilares, mas é importante a gente ter conhecimento dos diagramas funcionais e diagrama multifilar, dos diagramas multifilar. Então, o diagrama unifilar, se nós observarmos, né, no aspecto de um cômodo, os eletrodutos eles estão passando o quê? Embutidos na laje e nas paredes. Então eu tenho um interruptor, eu tenho um ponto de tomada, está chegando do meu quadro de distribuição aqui uma fase neutro e aqui eu estou distribuindo, olha. Então, quando eu faço essa representação em planta, vocês têm que estar enxergando essa imagem 3D, né, na figura 69. Então, quando eu represento uma planta baixa, onde eu estou indicando esse ponto de tomada, está saindo da minha caixa de luz no teto, né, da minha caixa de passagem do teto e descendo para esse ponto de tomada. E esses cabos, né, fase neutro, está vindo para cá. E nesse para cá aqui, ó, vem fase e o retorno. Então, o retorno eu vou ligar na lâmpada, essa fase neutra eu vou ligar aqui. Então, nesse ponto, olha, nesse ponto o que vai ter que acontecer? Eu tenho a emenda de dois condutores. Quais condutores são emendados aqui? É emendado o condutor fase, porque tem que vir fase para cá, olha, está chegando uma única fase e derivou duas. Então, aqui, nessa caixa de passagem, eu vou fazer uma emenda de cabo. Eu faço uma emenda de cabo. Vou estar fazendo uma emenda de cabo aqui. Nesse ponto aqui, eu faço uma emenda de condutor elétrico. Aonde desceu uma fase e desceu uma outra fase para cá. Então, são dois cabos vindo. O meu condutor neutro, né? Quem é o meu neutro aqui? O meu condutor neutro, que é esse L invertido de cabeça para baixo, vem para cá e ficou conectado na lâmpada. Então, por isso que ele não desceu, porque no meu interruptor não vem um condutor fase, não vem um condutor neutro, perdão, não vem um condutor neutro. Não vem um condutor neutro. Então, em diferença os dois outros dos tipos de diagrama unifilar, todos os condutores são representados por um mesmo traço. Então, uma única linha, eu vou estar representando todo o meu circuito. Então, com relação à simbologia, né? Quando eu tenho, isso eu já vou, aqui está 5444, mas eu tenho a norma, eu vou abrir a norma aqui. Tá? Vou
Tá abrindo a norma para a gente poder estar repassando isso. Vamos abrir aqui a norma. Olha, vamos repassar aqui as simbologias elétricas. Vou começar lá de cima. Então, são os gráficos, são os símbolos que nós vamos estar utilizando para a representação dos nossos circuitos. Então, quando eu falo eletroduto embutido no teto ou parede, eu vou representar em um único traço, ok? Traço contínuo, e vou indicar o diâmetro. Então, o diâmetro aqui é de 25 milímetros, então estou falando de um eletroduto de 1 polegada, tá? Então, 25. Então, estou falando aqui, olha, esse trecho, né, representação de um trecho, onde vai passar um eletroduto. Né? Quem não sabe o que é um eletroduto, olha, são aqueles eletrodutos que ficam dispostos nas lajes, tá? Então eu estou representando esses eletrodutos aqui. Então a simbologia, né, que eu mostro na norma, eu estou falando desse tipo de eletroduto, que a gente tem os eletrodutos corrugados, e nós temos também os eletrodutos em aço galvanizado, que são esses, e nós temos os eletrodutos de PVC rígido, que são esses aqui. Então a representação deles, tá? A representação deles é dessa forma. Se ele está embutido no piso, ele é tracejado, tá? Então, dutos de distribuição. Então, aqui eu só estou tratando de dutos. Então, ele é tracejado. Se eu estou falando que ele vai estar passando, se é telefone, tá? Eu não uso aqui o descritivo de indicar o diâmetro do eletroduto. Então, se eu estou utilizando o conduto para telefone, eu não vou utilizar. Então, aqui, ó, eletroduto de PVC rígido, cabos de sinais. A Tigre hoje faz uma distinção dessas mangueiras, tá? Sinais, mas não vejo essa mangueira eletroduto corrugado. Porque a gente vai ver que nós não podemos, né, instalar os eletrodutos cabos de sinais, né, e telefone juntos, né, no mesmo eletroduto. Então antena, telefone a gente passa separado. A gente passa separado. Entrando no site da Tigre. Vamos dar sequência aqui. O condutor fase no interior do eletroduto. Então eu estou indicando, olha, que quando eu tenho um traço reto, dentro de um eletroduto está passando um condutor fase. Quando eu tenho um condutor neutro, tá? Dentro de um eletroduto, eu vou estar fazendo esse L aqui invertido. Condutor de retorno, ou seja, os retornos são das lâmpadas. Eu vou fazer um único traço e ele não ultrapassa a linha do eletroduto. O condutor terra, né, que é o condutor verde aí nas instalações, eu vou colocar um T e ele também não não corta a linha do eletroduto. Se eu estou falando de sinais positivo e negativo, né, isso aí, tensão contínua, eu coloco um sinalzinho de mais e um sinalzinho de menos e eu já faço o corte. Cordoalha de terra. Então, essas cordoalhas são para fazer potencialização de equipamentos, tá? Então, uma cordoalha, vou mostrar a imagem aqui, só para quem não tiver noção do que vem a ser. Isso aqui é uma cordoalha, tá? Então, cordoalha é algo desse tipo aqui. Olha,
são cordoários. A gente utiliza isso aqui para fazer potencialização de equipamentos, tá? A representação é esse aqui, cordoária de terra. Leitos de cabos com um circuito passante, 3 fases, cada um 25 milímetros, mais 2 cabos. Então, o que são leitos de cabos, né? Quem trabalha na área industrial, nós sabemos o que são leitos. Então, leitos de cabos aqui, ó. Só para vocês terem uma noção do que nós estamos falando. Imagens. Olha, isso aqui são leitos, tá? Então, estou montando uma infraestrutura de cabeamento usando leitos. Então, a simbologia é representada dessa forma aqui. Então, caixas de passagem no piso. Então, quando eu tenho uma caixa de passagem no piso, eu represento dessa forma, coloco um P. Caixa de passagem no teto, essa simbologia. Caixa de passagem na parede. Eletroduto que sobe, ou seja, se eu tenho ele indicando numa planta baixa e indico, e coloco, olha, nesse trecho sobe um eletroduto, a gente coloca no ponto indicado a seta indicando o eletroduto que está subindo ou que está descendo, ou o eletroduto que passa descendo, ou o eletroduto que passa subindo. É uma forma da gente estar fazendo essa distinção, já que a gente está tratando o projeto como planta baixa, a gente não faz um 3D. A gente faz a planta baixa e com isso a gente precisa indicar os pontos de descida ou subida, às vezes, de um eletroduto para os próximos andares. Condutor de campainha. Condutor de campainha quando é o neutro. E o sensor de retorno da campainha. Então a simbologia para a campainha está dessa forma aqui. Quadro de distribuição, Então aqui, ó. Quando eu quero representar a caixa de medidor, é o meu padrão, CEMIG. Caixas de telefones, quadro geral de força embutido, quadro geral de luz aparente, e quadro parcial de luz embutido e quadro parcial de luz aparente. Então, são os quadros de distribuição. Então aqui eu tenho exemplos de quadros de distribuição embutidos, que estão fixados na parede, tá vendo? Olha, eles estão aqui embutidos. Se eu coloco um quadro de distribuição aparente, ele está sobreposto à parede, Ó, a distribuição aparente, ó. Aqui o quadro está esse aqui é um bom exemplo, olha. Aqui está semi-embutido, Ele não parece que está totalmente aparente, não, Não tem eletroduto dessa quadro de distribuição dessa espessura, mas aqui está todo aparente, olha. Aqui eu tenho um quadro todo aparente, não está embutido na parede. Eles não estão embutidos na parede, ó. Olha lá. Então, um quadro de distribuição aparente. Então, eu estou usando a minha simbologia quando eu quero indicar como que vai ficar a minha instalação. Eu vou representar para embutir ou não para embutir. Então a norma vai falar, se eu desenhar ele todo colorido, quadro parcial de luz aparente. Se eu desenhar ele dessa forma, quadro parcial de luz embutido, quadro de luz geral de força aparente e quadro geral de luz de força embutido. Aqui vocês vão observar o seguinte, olha, está falando luz e força aparente, luz e força aparente, luz e força aparente, luz e força embutido. Porque às vezes se separa. Eu tenho um quadro só de iluminação e um quadro só para as tomadas, Em algumas instalações a gente fala em criar os PLs, que são os quadros de iluminação, e os QDF, que são os quadros, aliás, os QFs, que são os quadros de distribuição de força, os QDF. Então, quando eu quero representar o interruptor de uma seção, eu vou indicar um círculo e a letra A indica o comando, aonde eu vou estar comandando aquela iluminação. A iluminação.
Deixa eu abrir vou abrir um projeto aqui, que vai ficar mais fácil de vocês talvez ir acompanhando. Só aqui, tinha. Então, nos projetos, tá? A gente coloca aqui um quadro de simbologia, que às vezes nem tudo a gente consegue ter na norma. Então, por exemplo, nesse projeto eu coloquei aqui interruptores, tá? Então aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, tá descendo quantos eletrodutos aqui, ó? Aqui eu tô indicando, ó, descidas de eletrodutos. Eu coloquei uma calha, uma bandeja percorrendo todo esse complexo, né, essa edificação, e aqui perfilados. E nesse ponto aqui desce eletrodutos que vai interligar a esses interruptores. Então olha só, essa lâmpada eu vou acender com esse interruptor aqui, né, o C. O B já é essa lâmpada. Então vocês vão observar aqui, ó, B, C, eu intercalei, né, o meu circuito, identifiquei aqui o número do circuito, identifiquei aqui os cabos de retorno, tudo referente ao acionamento das lâmpadas. Então a 5444, né, ela mostra a simbologia, olha, uma circunferência, né, uma única circunferência com a letra A. Então eu estou indicando que é o interruptor A, que é o interruptor B, que é o C, e eu vou identificando isso. Então eu estou falando de interruptor, né? Eu estou falando disso aqui, ó. Interruptor. Aqui, ó. Então eu estou representando esse interruptor aqui, de uma tecla só, tá? De apenas uma tecla, eu vou estar representando ele. Vou estar representando ele dessa forma. Se o meu interruptor é duas teclas, né? Interruptor de duas seções, A e B está indicando os pontos a serem comandados. Então, olha só, meu interruptor é de duas teclas, então a tecla A e a tecla B. Três teclas, A, B e C. Ok? Aí a minha simbologia também mostra três teclas. Se o interruptor é um paralelo ou um three-way, o que é um interruptor three-way? Quando você deseja comandar de cômodos distintos de uma casa, né? Eu quero ter dois pontos comandando um único ponto de iluminação, né? Ou vários pontos de iluminação. Eu uso um three-way. Eu quero, por exemplo, entrar num cômodo, acender, né? Acender a lâmpada, e vamos imaginar que esse cômodo é um quarto. E ao estar deitado, eu quero apagar eu quero apagar essa luz. Então eu uso um three-way. Eu vou estar comandando a iluminação, ligar e desligar em dois pontos distintos, né? Em dois pontos distintos. E o four-way eu consigo, né, que é o intermediário, eu consigo estender isso. Então vamos imaginar, eu quero comandar, em vez de ser dois pontos distintos, eu quero comandar um terceiro ponto. Então eu vou usar o four-way. Aí eu quero mais um quarto ponto de comando de iluminação. Eu vou acrescentar mais um four-way. A forma de ligação, pessoal, a gente vai estar estudando isso juntos, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, olha, o interruptor four-way. Vocês vão observar o seguinte, o interruptor, que ficou ótimo, o interruptor simples, tá? Que é um interruptor comum, simples, ele vai ter apenas dois bornes, tá? Quando eu falo bornes, são dois parafusos aqui de conexão dos cabos. O interruptor paralelo, né, ou three-way, eu vou ter três parafusos aqui, ó, de conexão. E o four-way eu vou ter quatro, tá? Quatro parafusos. Então vocês vão conseguir identificar, né, o que é um three-way, o que é um four-way, o que é um interruptor simples,
Interruptor simples, 2 parafusos. Interruptor three-way, 3 bornes aqui, 3 parafusos. Interruptor four-way, 4. Duas teclas, olha só, interruptor duplo ou se fosse triplo, é como se eu tivesse em um bloco, né, em um único bloco aqui, 3 teclas e cada tecla distintas, tá? Para cada um. Aí vocês vão ver aqui, olha, como que eu faço a ligação de um three-way, né? De um four-way, sistema four-way. Então, olha, eu preciso de three-way aqui, three-way nas extremidades e os four-ways ficam aqui no meio. Por isso que a gente chama eles de intermediários. Mas eu vou voltar nessa parte, a gente só está estudando simbologia. Eu estou abrindo a internet aqui, né, com o objetivo de estar mostrando para vocês, como a gente não está tendo aula de laboratório, né, eu ia lá no laboratório, pegava esse material e a gente ia conversando em cima da simbologia. Mas dessa forma que nós estamos fazendo aqui, é da mesma coisa. Olha aqui, gente, um exemplo de diagrama funcional, tá? Um exemplo de diagrama funcional. Eu estou aqui, ó, three-way, ó, paralelo, three-way e three-way. Então aqui eu tenho neutro, vai para a lâmpada, desce a fase, eu ligo no parafuso do meio, jogo para outra extremidade, para o outro interruptor, e para esse outro interruptor vai outro retorno. E daqui sai um retorno para a lâmpada. Então essa aqui é a ligação de um three-way, né? O diagrama funcional. Ó. Mais um diagrama funcional para a gente tá vendo, né? A gente vê que tem uma aplicação somente para uma explicação de funcionamento. Vamos dar sequência aqui então nas simbologias. Então, botão de minutaria, que são temporizadores, tá? Botão de campainha na parede, fusível, né? Abertura de chave seccionadora, chave seccionadora aberta sem carga, disjuntor a óleo, disjuntor a seco, chave reversora. Aqui são pontos de luz, tá? Luminárias, refletores e lâmpadas. Então, ponto de luz no teto. Então, aqui eu estou indicando o A é a letra que representa o interruptor. 2 vezes 100 watts. Eu estou dizendo que nesse ponto tem 2 lâmpadas de 100 watts e o circuito é o número 4. Vamos ver aqui, ó, no projeto. Estou indicando que aqui é o ponto A, é o ponto C, desculpa. O circuito é o circuito 2 e tem uma única lâmpada de 40 watts nesse ponto, tá? 1 vezes 40. 1 vezes 40. Estou indicando isso. 1 vezes 40. E é uma lâmpada fluorescente, tá? Aqui são lâmpadas fluorescentes. Eu acredito que a 5444 deve passar alguma mudança, né? Porque vocês vão ver que não existe aqui simbologia para iluminação a LED. Essas simbologias aqui, ó, luz incandescente, né? E as lâmpadas incandescentes nós sabemos que hoje praticamente nem se fabricam mais delas, né? Elas não são mais fabricadas, né? Lâmpada incandescente, tá? Para quem não está ciente do que eu estou falando, né? São essas lâmpadas aqui, ó. Então, a gente agora houve já uma campanha, né, para uso de lâmpadas fluorescentes e agora LED, e com isso a gente reduz o consumo de energia, né, e tem uma eficiência de iluminação melhor. Então, ponto de luz incandescente na parede, o arandela. Então, quando eu falo arandela, também, às vezes, para quem não tenha noção do que é uma arandela, aqueles pontos de luz que a gente coloca nas paredes, arandela externa de parede, tá? Então isso aqui são arandelas, ok? São arandelas em parede. Parede. Ponto de luz fluorescente. Então aqui eu tenho letra A, o interruptor que está sendo comandado, que é a letra. 4 circuito, 4 vezes 20. Então estou dizendo que aqui tem 4 lâmpadas de 20 watts, né? Então as lâmpadas fluorescentes são as lâmpadas tubulares, aquelas são as lâmpadas tubulares. Então, novamente aqui, ó, lâmpada fluorescente. A gente está
falando dessas lâmpadas aqui, ó, tá? Desse modelo de lâmpada, ok? Esse modelo de lâmpada, que é a representação aqui do símbolo. Ponto de luz incandescente no teto, de emergência vigia, ponto de luz fluorescente no teto, sinalização de rampas de entradas, eu represento dessa forma, posso representar dessa forma. Então, eu quero sinalizar a saída de veículos, né, no meu projeto. Então, aquela sinalização de saída de veículos está num prédio, estou fazendo um prédio, projeto elétrico, eu preciso indicar isso. Saída de veículos. Então são essas lâmpadas, olha. Então onde que eu vou representar isso? Com essa simbologia. Então refletores, né, indicar potência, pontos de luz de emergência na parede, exaustor, motobomba de bombeamento. E aqui são as tomadas, né? Então o que a gente identifica nas tomadas, né? As tomadas representadas sem a achura, ou seja, sem o colorido, você vê que ela está vazia, ela fica a 300 milímetros do piso. Ou seja, 30 centímetros do piso. Então é uma tomada que fica a 30 centímetros do piso. São tomadas que a gente chama de tomadas baixas. Essa tomada aqui, né, com a metade achurada, é a tomada média. Então ela está a 1,30 m do piso. Então eu tenho uma altura de 1,30 m do piso. Essa tomada é a tomada alta, ela fica a 2 metros do piso acabado. Então dentro de uma edificação, né, de uma instalação elétrica, quando a gente fala de uma tomada de 2 metros de altura, a gente está falando de uma tomada do chuveiro, ou de uma lâmpada que vai ficar... Pessoal, pontos de tomada, tá? Não, eu estou falando, citando o chuveiro, é a altura que fica o ponto de tomada para você alimentar o chuveiro. A gente não conecta chuveiro em tomada. Assunto aí mais pra frente, beleza? Somente são cabos emendados. Mas aqui, olha, no momento que eu faço dessa forma, eu consigo identificar a altura que minhas tomadas ficarão instaladas. Aqui eu tenho tomada no piso, de luz no piso, saída para telefone na parede, saída para telefone externo na parede, em uma altura H, seja que se escolhe, saída para telefone interno, saída para telefone externo, saída para telefone interno no piso, tomada para rádio e televisão, relógio elétrico na parede, saída de som no teto, saída de som na parede, cigarra, campainha, né? Existe diferente de cigarra e campainha. Cigarra é o PAM e a campainha é o dling-blong, né? Dling-blong, né? A campainha. Quadro anunciador. Aqui eu tenho gerador, né? Indicação de gerador, de motor, transformador de potência, transformador de corrente, transformador de potencial, transformador de correntes, retificador. Então, assim, fontes de bateria, né? São símbolos gráficos. Mas o que a gente vai mais usar vai estar dentro aí das instalações elétricas. E na falta de qualquer uma das 5444, exemplo, eu coloquei aqui, ó, interruptor three-way em condulete. Por quê? Essa instalação ficou aparente, ela não ficou embutida. Então, eu não tinha uma forma de indicar o que seria em condulete e o que seria embutido. Então eu separei, ó, tomada aqui, ó, embutida na parede, altura 1,20 m, tomada embutida tomada baixa 1,30 m. Aqui, ó, tomada montada em condulete. Tá vendo, ó? Eu já coloquei um círculo em volta dela para me indicar, ó, nesse ponto aqui vai ser através de condulete. Aí tá lá no meu projeto, ó. Né? O eletricista chegou aqui, ele sabe, olha, essas tomadas aqui ficarão todas embutidas e essas tomadas aqui ficarão montadas aparente em condulete, né? E tem um Bzinho aqui que eu identifiquei como ventilador. Então a gente tem que criar essas formas para poder facilitar a execução do eletricista, né, que for fazer a montagem, né, ou do profissional que for acompanhar essa montagem.
Então aqui eu indiquei, tá vendo? Olha, tracejado. Então aqui é um palco, os eletrodutos ficaram. Isso aqui está no chão, né? Ponto de tomada no chão. O pessoal os músicos aqui inserirem os seus instrumentos, né? Ligarem aqui na tomada. E os eletrodutos estão passando aqui por baixo. Eu não ia passar por cima, o pessoal fica tropeçando. Então eu indiquei aqui tracejado, ou seja, está por baixo do palco. Por baixo do palco. Por baixo do palco. Minha simbologia de disjuntores eu estou utilizando essa daqui, eu não estou utilizando a da 5444, que eu achei mais fácil. Simbologia de DR não tem na 5444. DPS, né, também não tem na 5444. Então assim, a norma ela nos orienta, mas a gente às vezes vai ter que complementar em virtude de alguma condição que nós temos, né, individual que nós temos. Então aqui vocês veem que 2 e 1 é o número do seu circuito. Os pontos de iluminação, né? A norma cita lá os pontos de iluminação aqui, ó, M, M, M. Isso aqui está sendo comandado tudo por um único interruptor, que é o interruptor M. Né? Tá aqui, olha, o interruptor M. Ele está aqui nesse ponto. Aqui nesse ponto. Bem, pessoal, para a aula de hoje seria isso. Eu peço que vocês assistam esse vídeo, dá uma olhada nas simbologias da 5444 e na próxima aula nossa a gente faz uma live para desenvolver atividades de fixação. Então eu vou passar uns exercícios e nós vamos fazer juntos, tá bom? A gente faz junto, eu deixo um tempo para vocês, nós vamos discutindo, tá? Tenha uma boa noite para vocês aí, obrigado, dúvida, me chame aqui no WhatsApp. Um abraço.